No espanhol. Muito bem, amados. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu estava pensando, amados, orando, buscando uma maneira de que a gente possa, juntos como igreja, entender a essência da genuína adoração, compreender realmente aquilo que é necessário a gente entender. E eu me lembro que muitos anos atrás, isso da adolescência para a juventude, né? Não muitos também, mas alguns anos atrás. Eu comecei a analisar esse texto de uma maneira diferente. Eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu neste caso. E a gente precisa aprender a valorizar a presença de Deus. Adoração não é cânticos, e também é, mas não é apenas canto. Adoração é um estilo de vida. E esse texto que nós vamos ver aqui, ele fala muito sobre isso, sobre, na verdade, a verdadeira motivação do nosso coração. Diz então a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor, o nome dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela arca. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Até ali por um momento. É interessante que, se nós começamos a ver, pela primeira vez que eu vi esse texto, né, a primeira vez eu tinha, assim, mais ou menos 14 anos, a idade de Pedro, né? Pedro tem 14? 12 ainda, até grandão. Então, quando eu tinha 14 anos e li esse texto, eu disse, mas que Deus mau, que matou porque a intenção de Uzá era boa, mas ele foi fulminado na hora. E eu comecei depois a analisar melhor e ouvir algumas pregações. Nós temos um ditado muito popular que, na verdade, não basta ter boas intenções, porque até o inferno está cheio de boas intenções. E o que me chama a atenção aqui, nesse texto, é que, se você olha para esse contexto, por que a arca de Deus estava sendo levada? Se você vai ver no primeiro livro de Samuel, mais ou menos no capítulo 6, não precisa abrir, mas é só para ver, os filisteus, eles pegaram a arca, porque antigamente haviam guerras, e eles pegavam o mais valioso, quando o povo prevalecia, pegava o mais valioso, ouro, recursos. E o que era mais valioso para o povo de Israel? A Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? O que era para o povo de Israel a Arca da Aliança? Era a presença de Deus. A presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. E essa arca, então, ficou muito tempo nos filisteus, com os filisteus. E se vocês olham bem e leem a palavra,
eles colocaram a Arca da Aliança dentro do templo do Deus dos filisteus, que era Dagom, e deixaram lá. E na noite, passou a noite, virou a noite. No dia seguinte, quando eles vão para o templo de Dagom, que deixaram a arca em frente mesmo à estátua de Dagom, o que acontece? A estátua de Dagom tinha caído diante da arca. Isso me diz que não existe nenhum Deus nessa terra que não se prostre diante do Deus Todo-Poderoso. Mas aí eles não entenderam, então levantaram, acharam que tinha havido um terremoto, alguma coisa, e Dagom tinha caído, e eles levantaram de novo. No dia seguinte, o que acontece? Estava caído novamente, mas agora sem cabeça e as mãos todas cortadas. E eles temeram o Deus de Israel. Imagine o povo filisteu medroso pela presença do Deus de Israel. E por que eu quero falar isso? Porque essa arca, então, depois é devolvida, tempos depois, e vai para uma casa, que é a casa de Abinadab. E eu imagino que Uzá e Aiô, pequenininhos, viam a arca, assim como nós vemos os pequenos que estão aqui e vão para as salas, estão na igreja, vêm cultuar. E muitas vezes a gente começa a se acostumar apenas com a presença. E para eles, então, era alguma coisa cotidiana. A arca está em casa. Está aí. Para você e eu, talvez hoje, vir à igreja é mais um costume do que um privilégio. E por isso, eu, quando pedi a Deus essa direção para começar essa mensagem, Ele disse, lembra daquele aprendizado que você teve quando leu 2 Samuel capítulo 6? Compartilhe com a igreja. E aí, então, Davi, com a melhor das intenções, ele vai levar a arca que estava na casa de Abinadab, agora transportá-la para o seu lugar devido. Mas acontece que as intenções, por mais boas que sejam, elas não podem sobrepassar aquilo que Deus tinha determinado. Como se você vê em Levítico, em Números, você vai ver que existia uma maneira de poder transportar a arca. Não é de qualquer maneira. A maneira correta era os levitas segurarem, porque a arca tinha as argolas, mas nas argolas passava uma vara, e a vara era segurada por 4 levitas, 2 na parte da frente e 2 na parte de trás. E eles levavam, precisavam, tinham que levar, estava determinado assim por Deus, de levar a arca. Então, muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Hoje, graças a Deus, nós somos fulminados na hora. Quando eu digo graças a Deus, é força de expressão, porque melhor fosse. E aí a gente já não tinha possibilidade de pecar mais. E essa aí é a diferença do tempo da lei e da graça. No tempo da lei, Deus fulminava para poupar a pessoa e que ela não pecasse mais e pudesse ser salva. Hoje, no tempo da graça, a gente vai aos poucos morrendo espiritualmente. E depois a gente vai perceber, mas meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E quando já nos damos conta, no dia em que o Senhor nos chamar, e Deus me livre disso, e nos livre disso, Ele diz, quem é você? Não te conheço. É por isso que nós precisamos analisar hoje o que nós temos feito enquanto adoradores. Nós temos verdadeiramente sido um povo de Deus que adora o Senhor de maneira correta. Quando eu falo de maneira correta, não é que haja um tipo de maneira que você possa fazer que seja a melhor, mas com as melhores intenções ou com a motivação correta, na verdade. Qual tem sido a sua motivação? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer.
Nós vemos que a motivação do coração de Davi era boa, ou a intenção, mas a maneira não foi correta. E se nós agora entendermos que isso passou no Antigo Testamento, mas agora nós vamos nos transportar para o tempo de hoje, o tempo da graça, o tempo de Jesus Cristo, nós vamos ver uma coisa, que na verdade nós não temos aqui mais nenhuma arca da aliança que represente a presença de Deus. Mas a palavra disse que você e eu somos templo do Espírito. Ou seja, Deus habita em nós. Deus habita em você. E isso é muito mais profundo. Porque antigamente a presença de Deus era representada na arca. E as pessoas olhavam para a arca com temor e tremor. Mas hoje, eu tiro isso por mim, a gente não valoriza a presença de Deus que habita em mim. Sabe como eu não valorizo? Quando eu, talvez na rua, olho para alguém que me atrapalhou no trânsito e tenho aquela vontade de xingar. O pastor tem vontade de xingar também. E aí a gente olha assim e, eita, mas não entendemos que a presença de Deus habita em nós. É muito mais profundo nos dias de hoje. Por quê? Porque eu não preciso olhar como no Antigo Testamento para a arca para sentir a presença de Deus. A presença de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós. E aí nós precisamos compreender que adoração é muito mais profundo do que cantar no domingo à noite ou de manhã, né? É muito mais profundo. Lembram que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana? João capítulo 4. João capítulo 4, pode ser do 21. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, então, amados, não é apenas música. Naturalmente, a gente vai associar a adoração com música. Né? Naturalmente. Isso é natural. Porque eu queria cantar aquela adoração, aquele hino de adoração. Né? Mas, na verdade, não é apenas isso. É um estilo de vida. Quando o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele diz: você precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. Nós entendemos que adoração é entrega. Adoração é sacrifício. Adoração não é apenas, vir cantar. Não, adoração é oferecer a nossa própria vida a Deus. Quando eu adoro a Deus, ou quando eu vivo, na verdade, com a essência de um adorador, entendendo que eu sou um adorador, eu entendo que essa vida que eu tenho não é mais minha. Não sou mais eu que vive, que manda. É Deus. Então, adoração é entrega. Você não adora apenas no momento do louvor, da música. Você também adora quando entrega seu dízimo, sua oferta. Você também adora quando abraça seu irmão. Você também adora quando profetiza sobre o seu irmão a bênção do Senhor.
você também adora lá no trânsito, quando está dirigindo, você também adora no trabalho. Por quê? Porque adoração é um estilo de vida, adoração é a nossa vida cotidiana, é todos os dias, é diário. E aí eu faço outra pergunta, uma segunda pergunta. Como nós temos vivido durante a semana? Ou nossa adoração apenas termina quando o culto de domingo acaba? Eita, acabou o culto, o pastor falou, deu a bênção apostólica, acabou a adoração. Precisamos reavaliar. Eu falo para mim porque o Senhor falou primeiro comigo e disse: olha, meu filho, adoração é todos os dias, é diário, 24/7, 365 dias do ano. Não é apenas na hora do culto. Quando muitas vezes nós não entendemos a motivação correta de adorar, nós adoramos por aparência. Mateus capítulo 15, verso 8. Por favor, Barça. Diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que está falando aqui. Está dizendo: olha, não adianta você apenas adorar ao Senhor no domingo, abrindo sua boca, cantando, apenas da boca para fora, mas se o seu coração não está concentrado, focado em mim todos os dias. Não adianta. A gente precisa estar focado no autor e consumador da nossa fé, todos os dias da nossa vida. Não apenas no culto. Muitas vezes a gente apenas adora por aparência. Outras vezes a gente adora até por interesse. Jó capítulo 1, versos 9 a 11. Veja que isto é tremendo. A primeira lição que nós tiramos na história de Jó é que o diabo ele não tem autoridade nem poder para tocar sobre os seus filhos, porque Deus é quem dá a permissão. Deus ele reina e governa sobre o mundo. Então respondeu, versos 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Veja o que o inimigo está falando para Deus. Olha, Jó, ele te adora por interesse. Tire tudo o que você lhe deu e vamos ver se ele te adora. E vamos agora transportar para o nosso dia de hoje. Quando a gente perde emprego, quando o nosso aluguel sube, ou quando o nosso senhorio diz assim: olha, eu preciso a casa que eu vou vender. Qual é a nossa atitude? Quando o nosso filho adoece, quando nossa esposa tem algum problema de saúde, ou quando o nosso relacionamento não está bem, para aqueles que são casados, porque o casamento não é um mar de rosas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não. A gente tem momentos difíceis. E se você não tem, por favor, vem aqui e me ensine como não ter. Amados, como nós nos comportamos quando muitas vezes falta alguma coisa? O inimigo está dizendo: vê, se não blasfema. Talvez não chegamos ao ponto de blasfemar, mas a gente às vezes pragueja. Mas às vezes a gente diz: mas rapaz, por que isso? Quando nós viemos, né, do Brasil para cá, a maioria sabe que nós chegamos
no dia 13 de fevereiro de 2020. Então nós saímos da nossa zona de conforto. Mas quando chegamos aqui, enfrentamos a pandemia, eu olhava para a cela e dizia, o que eu vim fazer aqui? Não conseguia emprego, porque ninguém empregava na época da pandemia. Não conseguia alugar também nenhum T0, porque ninguém alugava na época da pandemia. E eu comecei a dizer, Senhor, o que é isso? Por quê? Por quê? Então eu sei o que é a gente se queixar. E não é só isso, a gente se queixa no diário. Mas, Senhor, por que não? Porque essa semana foi assim no café? Eu preciso pagar as contas. Nós seres humanos somos assim, a gente precisa aprender a agradecer em todo tempo. Com fartura e com faltura. A gente precisa aprender a agradecer. Satanás ele questiona se Jó adorava apenas por interesse. Se Deus não fizer o que eu quero, será que nós continuaremos adorando? Ah, porque eu quero isso. E a gente às vezes olha, né, para algumas crianças que fazem aquele escândalo porque querem um brinquedo e o pai não pode comprar e faz aquele escândalo, mas às vezes a gente se comporta assim com Deus. Mas Deus, eu quero isso. Eu determino isso. Ah, coitado. Deus vai te dar se Ele tiver isso para você. Mas se não, você pode até espernear. Mas se não for da vontade de Deus, tenha certeza que se Ele não te der é porque é o melhor para você. Eu costumo fazer sempre uma analogia, né? Ou um exemplo. Jonathan, quando tinha 14 anos, se ele me pedisse uma moto de 500 cilindradas, eu como pai que quero, né, agradar o meu filho, se eu desse essa moto, eu estava dando um instrumento para a morte dele. Então Deus sabe o que vai nos matar, por isso que Ele nos dá, não nos dá, aliás. Deus sabe aquilo que vai nos fazer mal, por isso Ele não nos dá. E a gente precisa entender isso. A verdadeira motivação para adorar a Deus é porque nós entendemos quem Deus é. Salmo 95, verso 6, diz assim, vinde, adoremos e postremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Você adora a Deus, primeiramente, nós adoramos a Deus porque Ele é santo, porque Ele é criador, porque Ele é soberano. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno da nossa adoração. Nós adoramos a Deus também porque Ele entregou seu Filho para que você e eu fôssemos salvos. Então, um motivo da nossa adoração também é a tão grande salvação. É um motivo de adoração. Nossa maior motivação de adoração é pela cruz. Se há alguma motivação para que você possa adorar e agradecer ao Senhor, é pela cruz. Porque essa cruz era minha, era tua. Mas Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós não adoramos pelas bênçãos materiais. Nós não adoramos pelo carro novo que eu comprei. Isso são bônus. Isso são mimos de Deus. Porque afinal, amanhã eu não sei se vou estar aqui. Carro fica, casa fica, roupa fica. Mas o principal é o nosso espírito, nossa alma, ela vai para Deus. Ela volta para Deus. Então, qual é a motivação que nós temos? E como? Como eu posso adorar em espírito e em verdade? Porque não adianta eu dizer, olha, nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Mas como? Amados, tem um texto
Eu gosto muito de Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Mas, juntos, dois, três, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Muitas vezes a gente esquece de procurar as respostas na palavra. A palavra tem tudo. Como adorar em espírito e em verdade? Primeira coisa, você encha-se do Espírito. Busque esse enchimento. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, tem na minha versão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor. Graças por tudo. Por tudo. Aquele carro que quebrou, né, Márcio? Graças a Deus. Aquela chuva, quem vai trabalhar de trotinete, né, minha filha? Graças a Deus. Não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Mas precisamos agradecer ao Senhor. Porque quando nós agradecemos nesse tempo, Ele olha para nós e Ele não vê mais. Viu, minha filha? De trotinete, Ele já teve de carro. E Deus vai te abençoar com o carro. Não sei quando, mas Ele vai te abençoar. Providencia a carta. Porque Ele quer o melhor pelos nossos filhos. Ele quer o melhor para os seus filhos, assim como nós queremos o melhor para os nossos filhos. Só que a gente não vai adorá-lo pelo carro. A gente vai adorar pelo que Ele é. Adora hoje no trotinete, que amanhã você vai continuar adorando no carro. Eu me lembro quando o Júnior e Débora passaram um bom tempo com o carro quebrado. 8 meses. Algum tempo sem poder vir. Depois a gente ia buscá-los, né? E eles ficavam constrangidos. Mas esse é o amor de Deus. Não adianta a gente ter um carro apenas para ter. Ou então botar aquele adesivo a serviço do rei. Do rei nada, a serviço teu mesmo. A gente precisa ter as coisas a serviço de Deus e do nosso próximo. Nós precisamos adorar em espírito, com sinceridade, com uma entrega real, com dependência do Espírito, em verdade, baseado na palavra, não guiado apenas por emoções, alinhado ao caráter de Cristo. O Salmo 51, 17 diz que Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Quando a gente se apresenta diante da presença de Deus com o coração quebrantado, é o coração irresistível para Deus. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, que Ele não desprezará. Às vezes a gente chega na presença de Deus achando que é o filho preferido. Né? Ah, coitado. Nós somos todos nivelados. Deus não tem filho preferido. Ele tem um primogênito amado, que é Jesus. Mas Ele ama todos por igual. E nós precisamos compreender isso.
E quais são as marcas de uma igreja que adora corretamente? Uma vida santa fora do culto. Um amor entre os irmãos. Obediência à palavra de Deus. Centralidade em Cristo. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Gostaria que nós pudéssemos ler juntos. Benjamin já está adorando aí. É nada, é fome mesmo. Colossenses 3, 16 diz. Vamos ler juntos? 2, 3. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Essa deve ser a marca da igreja. A marca da igreja, amados, tem que ser essa. Verso 16, rapidinho, Márcio. A palavra de Cristo tem que habitar em nós abundantemente. Não é rasamente, é abundantemente. Quando eu estiver no trabalho, a minha vida tem que abundar na palavra. Não tem que abundar no Instagram, no Facebook, mas é na palavra. Ah, mas agora não posso nem ter rede social? Pode, não tem problema. Eu também tenho. Mas a minha prioridade é encher o meu coração da palavra. Porque ela tem que habitar em mim. O que significa habitar? Ela precisa fazer morada. Ela precisa estar dentro de mim. Não apenas eu lendo, mas vivendo, vivenciando. Em toda a sabedoria. O que Tiago vai dizer? Você não tem sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus que Ele, olhe, se tem uma coisa que Ele dá sem negociar, é sabedoria. Ele dá abundantemente sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. É interessante porque é aí que vem a comunidade, a comunhão. Nós estamos aqui para nos ensinar uns aos outros. E admoestar. O que significa admoestar? Você sabe o que significa admoestar? Quem sabe? Ninguém? Admoestar é você ensinar com ênfase e disciplina a alguém. Certo? Porque alguns acham que admoestar é dar uma lapada, uma chapada, como diz aqui em Portugal. Não, admoestar é você ensinar com ênfase e disciplina. Esse púlpito aqui, ele é um púlpito que admoesta, que ensina. Então, nós precisamos ensinar de uma maneira assim, que seja consciente, que seja enfática, e que realmente eu leve você junto comigo para vivermos aquilo que nós estamos pregando. Esse é o nosso desafio. Então, olha, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Verso 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, ou seja, tudo que você fizer, seja por palavras, seja por atitudes, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Para concluir, um desafio para nós como igreja, amados, nesse século tão de tantas distrações, de tantas coisas que a gente se distrai. A gente olha para a direita, já vê, se distrai. Olha para a esquerda, já olha, se distrai. Não, olhe para frente, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Adoração verdadeira não é volume alto. A adoração verdadeira não é uma emoção intensa que você chora por um momento, daqui a pouco você pode até chorar, eu não sou contra. Ou como Solange falou, você pode até dançar, mas que isso seja genuíno, não apenas seja por emoção, que seja genuíno, porque assim vamos estar entendendo que não é um ritual apenas religioso, é vida. Porque não adianta eu estar aqui chorando, pulando, dançando e quando sair, dar um palavrão para minha esposa. Não adianta. O que adianta? Apenas da boca para fora, como ouvimos aqui. Olha, vocês me adoram, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Eu não quero. Deus nos livre, amados, como igreja, da gente estar apenas aqui passando o tempo, mas o nosso coração estar longe do nosso Senhor. Não, não é isso. A adoração verdadeira, ela precisa vida no altar. Ela precisa um coração rendido. Ela precisa ser cristocêntrica. E para finalizar, gostaria de fazer uma última pergunta. A minha vida, ela confirma aquilo que meus lábios cantam? A minha vida, ela realmente confirma e afirma aquilo que minha boca canta no domingo, durante a semana? Essa é a última pergunta que eu gostaria de fazer para nós, para mim e para você. Quando eu falo isso, amados, não estou dizendo nem apontando para ninguém, eu estou falando para nós como igreja. A gente precisa crescer juntos. Nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco no trabalho, Ele está conosco na casa de banho, Ele está conosco andando de trotinete ou de carro, Ele está conosco naquela discussão que eu tenho com minha mulher, com minha esposa. Ele está conosco, Ele está observando a nossa vida. Na escola, né? Ele está conosco sempre. E nós precisamos entender se a nossa vida tem sido realmente uma vida, um estilo de vida de adoração a Deus. E um desafio para nós como igreja, amados. Que a gente não se acomode. Que a gente não se acostume com a presença de Deus. Que a gente busque mais e mais. Não sejamos como Aiô e Uzá. Uzá, ele por estar tão acostumado com a presença de Deus, e Davi também por querer fazer tudo rapidamente e levar a arca, eles erraram. Uzá pagou com a vida. Mas Davi, se você lê o texto, depois, no verso 8, e Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi ficou irado. Que Deus nos livre da gente se irar contra o Senhor porque Ele fez alguma coisa que não nos agradou. Que a gente entenda. Mas depois ele se consertou, certo? Porque Davi, ele tinha essa, digamos assim, essa característica boa, né? Ele errava, pecava, mas e não foi à toa que recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus. Porque isso diz respeito também a nós.
mesmo que a gente erre, mesmo que a gente fale, mesmo que a gente faça alguma coisa que não agrade a Deus, mas se o nosso coração for contrito, quebrantado, humilhado, Deus não vai nos desprezar. E graças a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Peça a Deus que nos dê um coração de adoradores a cada dia, com uma genuína adoração. Que não nos acostumemos com a presença, mas que possamos valorizar a presença de Deus. Valorizar a presença de Deus no culto, no trabalho, em casa, no carro. Valorizar a presença de Deus onde nós formos, na escola, na faculdade. Precisamos valorizar a presença de Deus. Valorize. Seja um exemplo, um testemunho de um homem, de uma mulher que valoriza a presença de Deus. Oh Senhor, quero apresentar, Pai amado, a tua igreja, cada um dos teus filhos que aqui está, Pai. Nós somos a tua igreja. Nos apresentamos diante do Senhor. Pedimos a tua graça. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia através da tua palavra, que a tua palavra que é viva, que é eficaz, assim como a tua própria palavra diz, habita em nós ricamente, para que nós possamos, Senhor, ser um testemunho vivo, santo e agradável do Senhor aqui nessa terra. Porque nós, Pai amado, não queremos ser adoradores por um ritual, por um rito. Queremos ser adoradores por estilo de vida. Vivendo 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E mesmo falhando, com o coração quebrantado, pedir perdão e dizer, Senhor, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. É a tua presença, Senhor. Diga a Ele, Pai, eu preciso da tua presença. Eu necessito da tua presença. Oh Espírito Santo. Se você quer a presença de Deus, se você quer realmente viver esse estilo de vida, de adoração diária, fique em pé no seu lugar. Diga, Senhor, eu necessito mais. Eu necessito mais.